Pronto, bom dia para todos vocês, um dia abençoado, um dia profético, um dia sobrenatural, em nome de Jesus, aleluia, sejam todos bem-vindos, no nome de Jesus, toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Como que vocês estão? Gente, minha casa tá tão cheia de gente, tão cheia de homem ungido, mulher ungida de Deus, aleluia, sejam todos bem-vindos, amém? Já vai abrindo aí em Gênesis, capítulo de número 32. Aleluia. Abra comigo em Gênesis, capítulo de número 32, fazendo favor. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Como que está a expectativa do seu coração? Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Gente, hoje eu vou falar para vocês, né? Eu prometi que eu ia falar para vocês sobre o trono de Afrodite, né? O trono de Astarte, né? Que é o trono maligno que atua nesse mês. Amém? Então nós vamos estar tirando toda a armadilha forjada de Satanás. Já vamos estar... Eu orei, né? Essa madrugada por essa pauta. Estive clamando ali. Então esse trono é um trono que mexe muito na sedução, espírito de encantamento, né? Atua muito dentro dessa área, né? Distorção dos princípios de Deus. Então, a gente precisa, né, entender. Então, amanhã nós entramos dentro do mês de Iar, tribo de Isacar. Mas, como eu disse para vocês, o diabo, ele não cria nada. Quem cria é Deus. Então, Deus estabeleceu uma bênção sobre cada mês, dentro do seu mês profético, não do calendário gregoriano. E aí a gente vai ver, a gente vai perceber que por trás de cada mês existe um trono maligno, que na verdade está mascarado como signo. Então, se você consultou algum tipo de signo, fez mapeamento astral, você acabou fazendo uma aliança com esse trono demoníaco. Por isso que eu falei nessa madrugada, gente, renuncia. Se você, né, fez leitura de signo, se você fez esse tipo de coisa, renuncia, fala que você não aceita, que você não quer praticar esse tipo de coisa, no nome de Jesus, amém? Fala, Senhor, eu me perdoa, Senhor, eu não queria ter praticado esse tipo de coisa, eu não tinha entendimento para isso, aleluia. Abra comigo Gênesis, capítulo de número 32. Você quer ver o povo que tá aqui comigo? Vou mostrar. Vocês querem ver o pessoal que tá aqui? Isso que tem um pessoal que tá dormindo e outro pessoal que acho que daqui a pouco vai começar a orar ali no quarto. Então, a mesa aqui tá cheia de discípulos, de filhos espirituais, queridos, amados. Vocês querem ver eles? Vocês vão orar e eu vou mostrar ele para vocês, amém? Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu quero te glorificar por essa manhã, por essa madrugada. Quero, Senhor Deus, consagrar o nosso dia ao Senhor e declarar que o sangue de Jesus nos cobre da cabeça à planta dos pés. O Senhor nos livra hoje do laço do passarinheiro e de toda peste perniciosa. O Senhor acampa os teus anjos na nossa direita e na nossa esquerda. E o Senhor nos coloca debaixo do teu manto sagrado, Pai, revestidos do sangue do Cordeiro. Pai, no nome de Jesus, Senhor Deus, eu consagro cada vida que está aqui hoje nesse devocional. Eu quero declarar um céu aberto. Quero declarar um céu de glória. Quero declarar, Senhor Deus, que nós vamos entrar, Pai, na tua plenitude, Senhor Deus. Nós reivindicamos a presença do Espírito Santo, Pai, para vir, Pai, manifestar, Senhor Deus, essa live através da minha vida. Que não seja nada de mim, mas do teu doce e amoroso Espírito Santo. Amigo Espírito Santo, nós te amamos e nós nos rendemos a ti nessa manhã. Senhor, fala conosco, Pai, de forma especial. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Você quer ver esse povo abençoado? Aleluia. Vamos ver esse povo abençoado. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Vocês querem ver eles? Gente, deve ter umas 16... deve ter umas 16 pessoas aqui dentro dessa casa. Pra ir, né? Vocês querem ver eles? Vou mostrar. A gente já dançou ontem. Pensa na alegria. A gente vai indo lá pro apóstolo. Ó, vamos lá. Arthur. Shalom, povo de Deus. Fred. Shalom. Lê. Shalom, shalom. Querida pastora Kátia. Bruna. Shalom. Heitor. Olha que povo lindo. Amém? Estão tudo dormindo na sala, tudo dormindo. Gente, ó, até o escritório onde eu faço a live foi ocupado lá. Foi tomado por todo mundo. Então, olha aqui que povo lindo, ó. Por que vocês estão aqui? Vocês querem de camarote, ao vivo.
Aleluia. Aleluia. Amém? Amém? Glória a Deus. Falei, preciso arrumar uma casa maior, porque... Ontem eu falei, Deus, eu preciso de uma casa maior. Porque é muita gente e eu quero receber todo mundo muito bem, amém? Glória a Deus. Eu profetizo que você vai estar aqui dentro da minha casa, em nome de Jesus. Amém? Como o apóstolo falou, você vai precisar de um hotel de 50 quartos. O apóstolo falou, você vai precisar de um hotel de 50 lugares. Aleluia, glória a Deus. Abra comigo Gênesis 32, nós vamos continuar a nossa leitura. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Vamos continuar a nossa leitura. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Vocês estão animados para ir lá para o alinhamento, gente? Gente, nós já estamos aqui quase já arrebatados já. Sentindo o que vai acontecer lá. Vou voltar alinhada. Não que eu não esteja, mas eu sempre volto mais alinhada do que o normal. A gente volta alinhada ou não? Amém. Abra comigo em Gênesis 32. Quando Jacó seguiu viagem, anjos de Deus vieram encontrar-se com ele. E ao vê-los, Jacó exclamou: este é o acampamento de Deus. Por isso, chamou o lugar de Manaim. Jacó envia presentes a Esaú. Olha só. Então Jacó enviou adiante dele mensageiros a seu irmão Esaú, que vivia na região de Seir, na terra de Edom, e disse-lhes: dei a seguinte mensagem ao meu senhor Esaú. Olha o jeito que ele está chegando por mão. Servo, você vai chegar lá para Esaú e vai falar: o seu servo Jacó. Ele está vindo por baixo, ele está vindo pianinho. E o medo, irmão? Assim diz seu servo Jacó: até o momento estava morando com nosso tio Labão, e agora tenho bois, jumentos, rebanhos de ovelhas e cabras, além de muitos servos e servas. Enviei estes mensageiros para informar meu senhor da minha chegada, na esperança que me receba amistosamente. Por que a esperança dele era que o irmão recebesse ele amistosamente? Porque na última vez que ele encontrou o irmão queria fazer o quê? Matar ele. Depois de transmitir a mensagem, voltaram a Jacó e lhe disseram: estivemos com seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com um bando de 400 homens. Olha só, quando ouviu a notícia, Jacó ficou apavorado. Gente, vocês não entenderam aqui. Jacó vai ter um encontro face a face, mas porque ele está com medo. Ele não sabe o que vai acontecer com ele. Jacó, aqui ele pensa, o pensamento de Jacó é que é o fim dele. Tanto é que o medo dele é tão grande que ele fala assim: vou dividir o meu acampamento, o meu povo que está comigo, vou dividir em dois. Quando ouviu a notícia, Jacó ficou apavorado. Dividiu em 2 grupos sua família e seus servos, e também rebanhos, os bois e os camelos. Pois pensou: se Esaú encontrar um dos grupos e atacá-lo, talvez o outro consiga escapar. Olha Jacó. Porque, queridos, quem engana pensa que vai ser enganado. Todo aquele que rouba pensa que vai ser roubado. Todo aquele que prostitui pensa que o outro está prostituindo. Todo aquele que trai pensa que o outro está traindo. Então, a mente de Jacó é uma mente de engano. Então, o enganado acha que vai ser enganado. Então, por mais que os servos falou: olha, o teu irmão está vindo com uns 400. O irmão falou: ó, tô indo encontrar com o meu irmão. Mas ele já levou para o outro lado, ele falou assim: eu vou dividir em 2 grupos. Jacó é extremamente estratégico, porque ele achava assim: se o meu irmão atacar um grupo, pelo menos o outro pode se salvar. Eu tô agora, Gênesis 32, verso de número, olha só, Gênesis 32, verso de número 9. Então Jacó orou: ó Deus do meu avô Abraão, o Deus do meu pai Isaque, ó Deus, tu me disseste: volte para a sua terra natal, para os seus parentes, e prometeste: tratarei bem de você. Não sou digno de toda a bondade e fidelidade que tens mostrado a mim, teu servo. Quando saí de casa e atravessei o rio Jordão, não possuía nada além de um cajado. Agora minha família e meus servos formam 2 caravanas. Por favor, salva-me do meu irmão Esaú.
Estou com medo de que ele venha atacar tanto a mim quanto as minhas mulheres e filhos. Mas tu prometeste, certamente tratarei bem de você e multiplicarei os seus descendentes, até que se tornem tão numerosos quanto a areia à beira do mar, que não se pode contar. Muitas pessoas vão ter um encontro com Deus quando elas estão na sua pior crise. E aqui Jacó está na sua pior crise, porque nesse momento ele não sabe se ele vai morrer ou se ele vai viver. Mas ele tem uma palavra, só que ele não tem intimidade com Deus para confiar na palavra. Então ele precisa ir atrás de Deus, ele precisa chamar a atenção de Deus, porque aqui ele está com medo. Ele fala, será? Eu tenho uma palavra para voltar para minha terra, mas será que Deus vai realmente me livrar? Então aqui ele fala, Deus, você me prometeu, mas tu prometeste, certamente tratarei bem de você e multiplicarei seus descendentes, até que se tornem tão numerosos quanto a areia da beira do mar, que não se pode contar. Agora eu estou no verso 13. Jacó passou a noite ali. Depois escolheu entre seus bens os seguintes presentes para seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes e 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Esse é o presente que Jacó vai dar para o seu irmão Esaú. Agora imagina o nível de riqueza que esse homem já não tinha. Esse é o presente que ele vai dar para Esaú. Dividiu esses animais em rebanhos, entregou cada rebanho a um servo e lhes disse: vão à minha frente com os animais, mas mantenham certa distância entre os rebanhos. Olha a estratégia de Jacó. Se você vê que está acontecendo alguma coisa lá com o rebanho na frente, você já recua. Eu penso, né, que ele pensou desse jeito. Estou no verso 17. Aos homens encarregados do primeiro grupo, deu as seguintes instruções: quando meu irmão Esaú se encontrar com vocês, ele perguntará de quem são servos, para onde vão, quem é o dono desses animais. Respondam: eles pertencem ao seu servo Jacó, mas são um presente para Esaú, o senhor dele. Um presente para Esaú, o senhor dele. A bênção de Jacó é que ele está sobre Esaú, mas ele vem diante de Esaú falando: olha, fala que esse presente é do seu servo. Ou seja, fala para Esaú que eu sou servo dele. Olha o jeito que Jacó está chegando na presença do irmão. E querido, deixa eu falar, enquanto Jacó não resolve esse BO que ele tem com Esaú, ele não pode. Olha só isso aqui. Respondam: eles pertencem ao seu servo Jacó, mas são presente para Esaú, o senhor dele. Veja, ele está vindo atrás de nós. Jacó deu a mesma instrução aos encarregados do segundo e do terceiro grupo, de todos que seguiam os rebanhos. Digam a mesma coisa a Esaú quando os encontrarem. E não se esqueçam de acrescentar: veja, seu servo Jacó está vindo atrás de nós. Olha a estratégia de Esaú. Veja, o teu servo, ele é submisso a você. Ele está honrando você. Por quê? A última vez que ele viu o irmão estava planejando matar ele. Jacó pensou: tentarei apaziguá-lo com presentes que estou enviando à minha frente. Quando o vir, quem sabe ele me receba amistosamente. Assim, os presentes foram enviados à frente. Enquanto Jacó passou aquela noite no acampamento, olha só, Jacó está indo resolver o BO com o irmão. Mas antes ele tem que lutar com Deus. Antes ele tem que ter um Peniel. Jacó não pode voltar para a terra sem resolver suas pendências. Jacó não pode voltar para a terra prometida, porque Deus prometeu a terra de Canaã, porque as tribos de Israel vão povoar nessa terra. Então, antes de Jacó ser quem ele, nasceu para ser, antes dele tomar a bênção, porque assim, havia uma bênção ortogada sobre ele da primogenitura. Mas eu entendo que até aqui a bênção ainda não estava estabelecida, porque ela só é estabelecida nele quando Deus muda o nome. Havia favor e generosidade de Deus sobre Jacó, mas a bênção só vem porque ele reivindica a bênção para o anjo. Ele fala: eu quero ser abençoado, me abençoe. Jacó luta com Deus. Gênesis 32, 22.
Durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e os seus 11 filhos e atravessou com eles ao rio Jaboque, o vale de Jaboque. Depois de levá-los para outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Peraí, vale de Jaboque não é no coletivo. Vale de Jaboque não é em turma. Todo vale de Jaboque você precisa ficar sozinho no acampamento. Não existe vale de Jaboque com 3, com 4, com 5. Não existe vale de Jaboque em vigília. Vale de Jaboque é secreto. É quando Deus te passa na prensa. Peraí, olha o que Jacó tá resolvendo pendência com o irmão. Jacó tá tentando apaziguar Esaú. Agora Jacó atravessa o seu povo e aí ele volta e ele fica sozinho. E o encontro face a face, o Peniel, ele nunca vai acontecer no coletivo. Ele nunca vai acontecer você com muitas pessoas do teu lado. Queridos, Jaboque, vale de Jaboque, é só você e Deus, face a face com Deus. Com isso, Jacó ficou sozinho. E sozinho não significa você sem ninguém, é você e Deus, porque aqui, esse sozinho é solitude com Deus. E nós precisamos aprender que a solitude com Deus, ela é necessária para todo homem e mulher de Deus que precisa ser curado e tratado. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Você sabe qual é o anjo que lutou com ele? É um anjo que vem entre 3 e 6 horas da manhã, porque o amanhecer é no raiar do dia, certo? Quando raia o sol. Então, a cada 3 horas, há uma patente de anjos que sai. Então, essa luta acontece, tá? Segundo os teólogos, entre 3 da manhã, 2 da manhã, até as 6 horas da manhã. Porque você vai ver aqui que o anjo precisa se recolher, ele precisa ir. Lembra da escada? Eu não sei se você entendeu, mas o lugar onde anjo desce e anjo sobe está ali em Israel, naquele local aonde Jacó viu. É a porta do céu onde anjo desce, anjo sobe. E os anjos, queridos, eles estão o quê? Subindo e descendo, porque eles se revezam entre janelas. Existem os anjos que atuam na janela das 3 horas até as 6 da tarde. Assim Satanás também. Tem demônio que só pode atuar a partir das 6 horas da tarde. Tem demônio que não pode atuar de dia, só pode atuar de noite. Sabia disso? Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento e veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou na articulação do quadril de Jacó e deslocou. E o homem disse: deixe-me ir, pois está amanhecendo. Deixe-me ir, porque está amanhecendo. Quemantomassai. Tem guerra, tem bênção que você só vence 3 horas da manhã. Olha aí. Tem coisas que você só toma 3 horas da manhã. Tem Peniel, queridos, que não é meia-noite, é 3 horas da manhã. Essa guerra de Jacó tinha que acontecer no mais alto nível de guerra e de batalha espiritual. Tem coisas que você vence com posicionamento, mas tem coisas que você só vence num face a face com Deus. Enquanto você não estiver face a face com Deus, você não vence. Enquanto você não luta falando: Deus, eu quero isso, eu tomo posse dessa bênção, isso que me pertence, você não toma posse. Jacó tinha uma palavra de bênção, mas ele falava: Deus, eu quero ser abençoado. E você sabe o que é vencer? Ele venceu em se posicionar. Ele falou: eu quero, é meu, isso me pertence, isso é para mim. Ele queria tomar posse da bênção. Aleluia. Agora, olha só aqui, ó. Vamos aqui no verso 26. O homem disse: deixe-me ir, está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não o deixarei ir enquanto não me abençoar. O homem tocou na sua articulação, o anjo: não te deixarei ir enquanto você não me abençoar. Eu quero o que é meu. Só que agora eu quero no âmbito espiritual, porque eu já tomei no âmbito natural a palavra. O meu pai já determinou que essa bênção é minha. Eu já tomei posse através, dos direitos que eu tomei do meu irmão. Agora eu quero. Agora, olha só isso aqui é a chave. Jacó, porém, respondeu: não deixarei ir enquanto não me abençoar. Olha o que o anjo vai falar. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó respondeu. Jacó, respondeu ele. O que significa Jacó? Enganador, trapaceador.
aquele que engana, aquele que agarra no calcanhar. Jacó teve que falar, eu sou trapaceiro, eu sou engano. Porque quando ele fala, meu nome é Jacó, engano. Nós precisamos falar para Deus quem nós somos, para Ele poder mudar o nosso nome. Enquanto você não chegar na presença de Deus no Vale de Jaboque, Vale de Jaboque é sozinho. E queridos, você precisa falar, Deus, eu sou corrupto, eu sou prostituta, eu sou promíscuo, eu tenho pensamento imoral, eu não sei como me livrar disso. Eu tento, Senhor Deus, mas vira e mexe, eu tô nessa lama de novo. Senhor Deus, eu sou um viciado, eu sou um glutão. Senhor, eu sou soberbo, eu sou orgulhoso, eu sou isso, eu sou aquilo. Você precisa dizer, eu sou isso aqui, Senhor, mas eu não quero ser. E eu sei que o único que pode me curar e me tratar não é psicólogo, não é psiquiatra, não é remédio, não é autoajuda. Queridos, quando eu me posicionei com Deus, eu falei, Deus, já tentei autoajuda, já tentei tantos livros para melhorar, mas vira e mexe, eu volto a ser a mesma pessoa e volto sempre pior. Então, Senhor, em nome de Jesus, me transforma. Pai, nada nesse mundo pode me transformar, a não ser o teu sangue carmesim. Amém? Então, você precisa falar o seu nome. Só que aqui não é o seu nome literal. Não é, Senhor, meu nome é Larissa, Senhor, meu nome é enganadora, meu nome é trapaceira, meu nome é mentirosa, meu nome é isso, meu nome é aquilo, porque é isso que se manifesta através da minha vida. Mas hoje, Pai, me renova, me cura, me liberta, me transforma. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. E o homem disse, seu nome não será mais Jacó, porque nesse dia houve uma mudança dentro da estação profética de Jacó. E qual foi a mudança? De agora em diante você se chamará Israel. Amém? Pastora Lê, acha o significado aí profético do nome Israel. Olha só. Pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor, diga-me qual é o seu nome, disse Jacó. Que Jacó queria saber o nome dele. Agora o anjo está falando. Você lutou com Deus e venceu. O significado de Israel é esse, mas eu quero pegar todos os significados para falar. O nome que Jacó tinha e o nome que agora ele passa a ter. Qual que é o nome? Vamos lá. O nome Israel surge quando Jacó tem um encontro com Deus e é renomeado. Qual que é o nome da nação primogênita de Deus? Israel. Era enganador. Não, você não entendeu. Você não entendeu. Antes de Israel ser Israel, era Jacó. Antes de Israel ser a nação de Deus, o relógio profético do Apocalipse. Não, você não entendeu. Abre para mim de novo. Antes de Israel ser Israel, era Jacó. Porque Deus agora vai estabelecer nação que não tinha nação. Através de Jacó. Só que primeiro Deus tem que trocar o nome de Jacó. Deus tem que tirar o engano, a trapaça, a corrupção, a iniquidade, para falar, não, agora você lutou face a face com Deus. Então o nome Israel surge quando Jacó tem um encontro com Deus, ele é renomeado. Gênesis 32, 28. O significado principal, aquele que luta com Deus e prevalece. Então, olha o significado do nome Israel, da nação Israel. Aquele que luta com Deus e prevalece. Representa um povo que passa por transformação, confronto, amadurecimento espiritual, até carregar uma nova identidade. Você não entendeu ainda. Jacó se transforma em Israel. Israel, antes de ser Israel, as 12 tribos, é Jacó. E é isso que nós temos como herança. Queridos, Deus colocou o plano de salvação até em estabelecer a nação primogênita. Ei, você não entendeu. Antes disso aqui ser Israel, minha nação primogênita, é Jacó. E Jacó que passa em Vale de Jaboque, eu transformo, eu toco, luta comigo face a face, vai deixar cântaros para trás, agora vai se tornar Namansorecai. Eu tô toda arrepiada. Agora vai se tornar Israel, porque agora eu estabeleço promessa, porque primeiro eu preciso limpar, primeiro eu preciso amassar, tenho que tirar engano, tenho que tirar tudo aquilo que corrompe, porque queridos, Jacó por Jacó não pode ser dono da promessa. Não pode tomar território, mas quando Jacó se transforma em Israel, Amacai, ele mostra que ele quer tanto a bênção, que ele se torna digno da bênção, amém? Então Israel foi separado por Deus como uma nação para revelar sua glória na terra. É que você nunca associou isso, é Jacó, mas a nação de Israel só chama Israel por causa que um dia Jacó lutou face a face com Deus. Deus fez através do engano, da trapaça, daquele que era indigno.
Queridos, é quando a gente vai... Abre agora em Gênesis comigo, que você vai ver um negócio aqui que você vai ficar louco. Por isso que eu falo, esse Deus, ele é tão misericordioso, ele nos ama tanto. Abre em Gênesis comigo, eu fico louca em Gênesis quando eu venho... Gênesis não, perdão, Mateus. Abre em Mateus comigo. Vai ler a genealogia de Jesus. Aqui está falando de 14 nações, 14 gerações antes, 14 gerações depois, certo? 14 gerações antes de Davi, 14 gerações depois. Olha só as mulheres que nós encontramos. Tamar, cuja, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar, aquela que foi abusada. Depois, Raabe, prostituta. Ruth, viúva. Betseba, adúltera. Olha as mulheres que Deus colocou na linhagem do Messias. Você acha que Deus não tem um propósito na sua vida? Eu sempre falo, se fosse para escolher uma mulher que me representaria, seria Raabe. Ela nem estava no plano. Mas por causa que ela era generosa. Por causa que ela reconheceu que havia um Deus. Ela ajudou os filhos de Deus. E por causa da generosidade dela, ela era toda torta. Por causa da generosidade dela, Deus salvou Raabe e toda a sua família. Todas as vezes eu falo, Deus, como eu me vejo em Raabe. Eu acredito que Deus olhou para mim e viu alguma coisa boa, porque eu sei que eu sempre fui generosa. Ele falou assim, tem alguma coisa nessa menina. Eu vou fazer alguma coisa através disso. Então, Deus, ele pega aquilo que não é para ser. Deus pega aquilo que nunca foi. Mas primeiro ele tem que passar no vale de Jaboque. Primeiro ele tem que passar nesse lugar. Amém? Obrigada, pastora Lê. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Olha só. Onde que eu parei, gente? Me dá um norteio aqui. Você parou. Você está no 28. No 28? No verso? Qual verso? 28? 28. 28. E o homem disse, seu nome não será mais Jacó. De agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor, diga qual é o seu nome, disse Jacó. Por que quer saber o meu nome? Replicou o homem. E abençoou Jacó ali. Ali Jacó tomou posse da bênção. Ali nesse dia, porque queridos, ele tinha convicção que a bênção da primogenitura já havia sido outorgada para ele. Mas ali ele teve a certeza. Amém? Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, vi Deus face a face. No entanto, minha vida foi poupada. O sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel. Marcado por causa do quadril deslocado. Eu quero dizer uma coisa para você. Jacó lutou face a face com Deus. E ele sofreu ali na coxa, né? Foi tocado na sua articulação, para ele lembrar. Muitas vezes nós carregamos cicatrizes das nossas guerras, das nossas batalhas espirituais, para nós nos lembrarmos das guerras. Queridos, aqui tem uma chave de intercessão tão poderosa que você não tem noção. Quando você tem os olhos espirituais abertos, tem guerras que você só vence em Vale de Jaboque. E esse Vale de Jaboque, ele acontece dentro da madrugada, dessa madrugada que nós oramos. Eu sei que nós estamos orando agora de forma ininterrupta, mas tem guerra que Deus vai falar, você vai orar da meia-noite a 3 horas da manhã. Tem, querido, você quer orar para vencer, para tomar posse de uma bênção sobre vida, sobre restauração da saúde, é meio-dia. Milagre, 3 horas da tarde. Intimidade com o Pai, 6 horas da manhã. Prosperidade, ativação, 9 horas da manhã. Então, Deus, ele começa... Gente, quando você é profético, Deus estabelece horário. Por quê? Nesse horário é liberado anjos que trabalham naquela via. É liberado recursos dos céus. Amém? O sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel, marcado por causa do quadril deslocado. Até hoje, o povo de Israel não come o tendão perto da articulação do quadril, por causa do que aconteceu naquela noite, em que o homem feriu o tendão do quadril de Jacó. Deixa eu pegar uma coisa aqui para vocês. Israel não podia chamar Abraão? Israel não podia chamar Isaac? Mas Israel vai chamar o quê? Israel, né? Vai vir de Jacó. Porque Deus vai fazer daquilo que não é, daquilo que é engano. Amém?
certo? Então a gente vê que Jacó, ele se posiciona com Deus a partir do medo. E ele vai chamar a presença de Deus porque ele está com medo. E quantos de nós veio para Jesus, foi para o Peniel porque eu tô com medo? Tô com medo desse... Olha só, tem gente que só veio para Cristo. Você sabe qual é o problema? Que tem muita gente que só veio para essa oração da madrugada, só começou a se apegar em Deus porque tá com processo na justiça e tá com medo de ser preso. Tá com processo na justiça e tá com medo de pagar 30, 40, 50 mil de multa. Aí fica pianinho, vem igual um cordeiro. Só que a hora que Deus estabelece a bênção, essa pessoa desvia. Tem mulher, tem homem que só vem pra Deus, vai pra campanha, agora eu tô em Cristo, por quê? O homem tá querendo sair de casa, a mulher tá querendo sair de casa, ou teve uma traição, quer restaurar casamento. A hora que Deus restaura, essa pessoa não quer nem saber de Deus. E tem muita gente, queridos, que passa pelo vale, amém? Passa pelo vale de Jaboque, mas não aprende ainda. Então não adianta nós sermos torcidos por Deus. Nós precisamos sair do vale de Jaboque com um novo nome. Nós precisamos sair do vale de Jaboque com um novo nome, amém? A gente pode ver, Jacó tinha muita estratégia humana. Jacó, ele pensava em tudo, ele falava, olha, vai na frente, faz isso, faz aquilo. Só que estratégia não substitui posicionamento nunca. Você sabe o que Deus quer de mim e de você? Posicionamento. Eu posso ter a maior estratégia para pregar, para fazer, mas se eu não tiver posicionamento com Deus, sabe o que é posicionamento? Santidade. Eu preciso viver uma verdade que contagia, que impregna aqueles que estão comigo. Jacó divide o povo, Jacó faz isso, Jacó faz aquilo. Queridos, nós não podemos confiar nas circunstâncias humanas, porque tem coisa que é só posicionamento. Ah, eu tô aqui do lado da minha pastora, ela é ungida, ela é de Deus. Ou a minha mãe, né? Um dia eu lembro que o meu irmão, o Lucas, estava fazendo uma célula em casa, lá muitos anos atrás. Aí nós fizemos uma dinâmica, né? Como que era a sua busca em Deus? Aí o meu irmão falou assim, o meu pai busca, ele ora, minha irmã é uma mulher de Deus, e eu... Aí não tem aquele versículo, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas eu sinto muito te dizer. Hoje ele é posicionado, hoje ele entende o que é isso. Mas tem muita gente que está confiando na busca do seu pastor e da sua pastora. Ei, a sua salvação não depende. E tem pessoas, que sabe o que é o pior de tudo? Que se afasta desse pastor e dessa pastora, cai. Não aguenta buscar. Aí perde, não tem vida de oração. Sua vida de oração nunca deve ser para o outro ver. Porque tem gente que ora para o outro ver, canta para o outro ver, prega para o outro ver, mas quando está sozinho não consegue fazer nada disso, porque nunca fez para Deus, sempre fez oferecendo para o homem, para ser reconhecido e validado pelo homem. Se você faz isso, eu sinto muito em te dizer, você não tem raiz. E a pessoa que faz para ter reconhecimento do homem, quando ele não está perto de um homem ungido de Deus, de uma mulher ungida de Deus, ele não busca. Por isso, queridos, que tem gente que quando se afasta do pastor, se afasta da pastora ou muda de igreja, ele cai. Você sabe por quê? Porque ele se apoiava naquela estrutura. Não fez raiz, não gerou raiz, amém? Não gerou raiz. Mas existe um momento, sempre, na nossa jornada, que a gente vai ficar sozinho com Deus. E nesse dia, Deus vai querer tocar em lugares para mostrar para você que Ele é Deus e que você é vulnerável. Quando nós chegamos aqui na articulação, você sabe por que o anjo toca na articulação? Olha o tanto que você é vulnerável, Jacó. Olha aqui o tanto que você é débil. Olha o tanto que você é fraco. Não se sustente na sua riqueza. Não se sustente na sua estratégia. Você é fraco. Mas a minha presença, a minha força, a manifestação do meu espírito, quando você é fraco, eu manifesto a minha glória, aí você fica forte, aí você prega, aí você ministra, aí eu transbordo glória e avivamento. Mas olha só, Jacó, quando eu toco na sua articulação, olha só, você é fraco. Estou te mostrando, Jacó, que você não tem força para resistir, mas se eu for adiante de você, Jacó, se eu for contigo, se eu mudar o recurso, a estratégia e estabelecer a promessa, tudo vai mudar, amém? Tudo vai mudar. E eu vou falar uma coisa para você, não fuja do vale de Jaboque.
Deus está mandando dizer para alguém aqui, Deus tem te chamado para o Vale de Jaboque, mas você está fugindo porque você sabe que vai doer. Mas eu vou dizer para você, enquanto Deus não tocar nas suas articulações de pecado, de iniquidade, enquanto Deus não tocar nos traumas, isso mesmo, enquanto Deus não sarar aquele abuso sexual, enquanto Deus não expor a sujeira que você nunca confessou para ninguém, eu sinto muito, você não consegue se tornar Israel, porque enquanto você não tirar as máscaras, enquanto você não se despir na presença do Senhor, e quando eu falo se despir, é se despir do pecado, do engano, da transgressão, da iniquidade, não tem como Deus te chamar de Israel. Todos nós precisamos passar por Peniel, e esse Peniel, ele não é só uma vez, porque tem gente que passou pelo encontro com Deus. Eu já fiz Peniel, queridos, pelo menos umas 4 vezes por ano eu entro no Peniel. E sou amassada por Deus. Eu falo assim, agora não tem o que Deus tirar daqui. Daqui a pouco Deus tá lá, pá, pá, pá. Eu falo, Deus me pega, me amassa. Porque se eu não melhorar, Deus, eu não posso, Pai, exercer o que o Senhor me chamou para fazer. Amém? Deus vai ferir aquilo que você confia. E Jacó confiava na carne. Confiava nas coisas naturais. Jacó confiava no seu dinheiro. Olha só, Jacó tá mandando presente para apaziguar o irmão. Mas ele podia muito bem orar, Senhor, toca no coração do meu irmão. Acabou. Mas ele usa de estratégia daqui, ele separa o povo daqui, separa o povo dali, porque ele tem medo de morrer. Aí o anjo, quando toca na articulação dele, tá falando assim, ei, confia na carne não, confia em dinheiro não, confia em status de que isso, aquilo, que você é isso. Ei, para você ser Israel, você vai ter que ser vulnerável. Para você se tornar alguém digno da promessa, você tem que se sentir indigno. Você sabe o que é o problema do orgulhoso, do soberbo? Porque ele acha, eu mereço isso mesmo, Deus me usa mesmo, porque eu curo. Não é você que cura, não é você que prega. Você é um instrumento de Deus, se qualificou para ter unção, mas é Ele que faz ainda. Você pode ser qualificado porque você jejuou, você orou, mas deixa eu falar para você, as maiores guerras não é com a unção que você vence, é com o domínio próprio. E para ter domínio próprio, o Espírito Santo tem que estar dentro do teu peito. Porque eu vou falar uma coisa para você. Você pode pregar sem o Espírito Santo, porque Deus não revoga a unção. Você pode pregar, você pode libertar. Lembra que Jesus falou? Em meu nome expulsaram demônios, fizeram curas, falaram isso, nananã. Eu não os conheço, porque você não tem intimidade comigo. O Espírito Santo não habitava dentro do teu peito. Você até passou um tempo comigo, mas depois você desviou. Você continuou fazendo a obra, mas sem a minha presença. Agora eu vou falar uma coisa para você. As maiores guerras não é com unção que você vence, é com caráter. E o caráter só pode ser manifesto quando o Espírito Santo te traz o fruto do Espírito, a essência das 9 virtudes do fruto do Espírito. Porque sem essa essência, seu caráter em Cristo não pode ser manifesto. Mas para isso acontecer, o Espírito Santo tem que estar dentro do teu peito. E para o Espírito Santo estar dentro do teu peito, dentro do teu espírito, você precisa ter uma vida de intimidade. E eu vou falar uma coisa para você. A unção resolve o problema de terceiros, mas o seu problema, ele vai ser resolvido com caráter. Porque no dia difícil, o Senhor vai olhar para você e vai ver o que você vai escolher. E nesse dia você não vai precisar de unção não, você vai precisar de caráter, de princípio bem forjado dentro de você, para falar, é para a direita ou para a esquerda? O que Jesus faria aqui? Peraí, tenho um domínio próprio, não vou fazer isso aqui. Gente, ontem Deus falava comigo, quero achar agora, vou tentar achar agora, se eu não me engano está em Salmo. Ontem eu estava no meu devocional, Deus abriu meu olho espiritual para entender uma coisa. Deus, me faz achar agora, em nome de Jesus, me faz achar, Senhor. Vou achar, em nome de Jesus. Acha, deixa eu ver. Cadê? Gente, ontem eu tava no meu devocional, que glória, que manto, meu Deus. Eu vou achar pra vocês. Gente, quem tem aí uma busca mais fácil aí? Acha pra mim. Aonde diz que, está em Salmo, Moisés não soube refletir o que recebeu. Coloca aí, aonde está que Moisés não soube refletir sobre o que recebeu? Acha aí. Ou é Provérbios ou é Salmo. Amacampanamanduísa. É Salmo. Ontem Deus abriu minha visão, não sei, acho que está na minha Bíblia.
Aí eu entro nos mantos, aí eu caio no chão, aí Deus já... Achou? É Salmo, onde fala que Moisés não soube refletir sobre o que recebeu. Canta, Madurita. Salmo 106. Salmo 106, abre aí comigo, Salmo 106. 36, 32, 33. Ó, Salmo 106, 32, 33. Salmo 106, é isso? Isso. 32, 33. Também em Meribá provocaram a ira do Senhor e causaram sérios problemas a Moisés. Fizeram Moisés cirar e ele falou sem refletir. Eita. Não, você não entendeu. Forte. Olha só, vamos ler um pouquinho antes. Finéias, porém, teve coragem de intervir e a praga foi detida. Assim, desde então, ele foi considerado justo. Também em Meribá provocaram a ira do Senhor e causaram sérios problemas a Moisés. Fizeram Moisés se irar. E por causa da ira, presta atenção, Moisés estava irado. Nesse momento, o domínio próprio de Moisés não conseguiu sobressair. Fizeram Moisés se irar e ele falou sem refletir, porque Deus falou, fale com a pedra. E ele gritou. Ele bateu. Você sabe por quê? Ele deixou a ira manifestar na ação que Deus pediu para ele. Não, você não entendeu. Deus pode te pedir algo, só que se você não tiver com o coração alinhado, você vai falar sem refletir. Você vai fazer sem refletir. E o problema disso é que Moisés ia tomar posse da terra prometida e por causa disso ele não toma. Porque ele era íntegro até aonde? Até onde a ira vem sobre ele. Ali é teste também para Moisés. Moisés, fale com a pedra. Mas Moisés estava tão irado, tão sobrecarregado, que ele não soube falar. Ele gritou, ele bateu. Você sabe por quê? Ele fez o que Deus falou, mas ele fez de forma diferente. Manda manga soe carabaçaia. Alequei na minha soe caia. Vamos voltar aqui para o texto, amém? Então, olha só. Deus vai ferir, tá? Aquilo que você confia. Você confia no dinheiro, Deus vai tocar nisso aí. Você confia em filho, Deus vai tocar nisso aí. Você confia no marido, Deus vai tocar nisso aí. Você confia na esposa, Deus vai... Você confia no seu comércio? Você é cativo no seu comércio? Aonde está o seu coração, ali Deus tocará. E eu vou falar uma coisa pra você. Você quer ser um homem de Deus, cheio de unção? Deus vai pedir tudo pra você. Quando eu falo tudo, até não sobrar mais nada. Só que tudo que Deus pedir pra você, Ele vai te restituir ou não. Mas eu quero que você entenda. Para Deus te dar aquilo que você pede para Ele, Ele vai te pedir tudo. E você vai ser provado, para ser aprovado. Então, se nós não tivermos a identidade transformada, não tem como acessar o destino profético. Então, antes de Jacó acessar a terra que Deus, a sua terra natal, antes dele voltar para lá para tomar posse, conquista o território, ele tem que ter identidade. E eu vou ensinar uma coisa para a guerra espiritual. Sem identidade, você não consegue fazer tomada de território. Ninguém toma território como Jacó, só como Israel. Ninguém toma território como Jacó. Por isso que tem gente que ainda não tem autoridade sobre territórios. Porque não é Israel. Israel é alguém em essência, em caráter, em dignidade, em verdade. Ainda que a sua versão seja uma versão difícil, mas ela tem que ser sincera. Ela tem que ser autêntica. Você pode sustentar por alguns dias algo para agradar a pessoa, mas você não sustenta a vida toda. Você pode fazer que busca Deus por algum tempo, mas se você não tem raiz com Deus, você não sustenta isso. Só se sustenta num lugar de posição se você tem raiz. Você sabe por quê? Satanás é ótimo em tirar pessoas que só parece ser e não é. Porque Satanás, ele traz tempestade, ele traz ventos, mas se quem não tem raiz, quem não tem identidade, não aguenta. É uma guerra muito forte, amém? Glória a Jesus. Queridos, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu quero entrar aqui hoje com vocês no trono desse mês, tá? O trono maligno, né? Para você estar orando e se cuidando, né? Então, você que já consultou signos, né? Geralmente as pessoas
que eram dessas práticas eram do signo de touro. Aí você falava, eu falava que eu era. Ai, porque touro se porta assim assim. Você vai renunciar isso através do sangue de Jesus. Por quê? Satanás, ele é muito ardiloso. Então, o que ele fez? Gente, só pra você ter noção, você sabe quando que eu validei o calendário profético? Eu falei, peraí, se o signo vai de acordo, o signo do zodíaco que Satanás estabeleceu vai de acordo com a mudança de calendário. Se isso não tivesse influência, por que estaria dentro dos meados do mês do calendário gregoriano? Não é do dia 1º de janeiro ao dia 30 de janeiro que é o signo tal. Não, é sempre do meio do mês para o outro meio do mês. Por quê? Acompanha o calendário profético. Porque Satanás copiou aquilo que Deus fez. Deus nunca estabeleceu signos dos zodíacos, Deus estabeleceu uma bênção sobre cada mês. E aí ele distorceu isso e colocou um trono demoníaco para agir, para corromper o seu DNA, o seu comportamento. Então, este mês, a nossa guerra é contra o trono de Astarte e Afrodite. Eu quero que você entenda, não é só sobre quem nasceu, mas é sobre todos aqueles que estão passando. Lembra que em fevereiro não teve um ataque muito emocional? Fevereiro, ataque na mente, ataque emocional. Quando vai chegando, trono de Hades. Por que o trono de Hades é bem no Halloween? Por quê? Chama trono infernal. Porque aí, esse trono, ele abre portas para todas as entidades demoníacas. Por isso que o dia 31, o Halloween, a festa de todos os bruxos, todas as bruxas, cai bem dentro, debaixo do quê? Do trono de Hades. E outro trono pesado é o de julho. Entre mês de junho e julho, que é de Lilith, né? É o Asmodeus. Esse trono, ele atua como? Trazendo ataque de incumbos e sucumbos, é espírito de encantamento, é homem casado se apaixonando por gente que não tem nada. Tipo assim, esse trono ganha força, porque muitos altares são levantados, amém? Então, fevereiro, queridos, é o mês, né, do Leviatã ali, que ele tenta fazer essa guerra. Você vai ver que é muita batalha na mente, nós temos que nos blindar. Por que é importante nós entendermos? Para a gente saber como guerrear, como se comportar, amém? Então, esse trono chamado Astarte, Afrodite, aonde que ele vai atuar? Ele vai atuar dentro da área sexual dos desejos desordenados. Então, quem tem inclinação para masturbação, para pornografia, adultério, sexo fora da aliança, que é o casamento, né? Distorcer o valor do corpo. Então, geralmente nesse mês, quem vive com esse ímpeto para sedução vai usar mais decote, vai sensualizar mais. Então, esse mês agora, as pombagiras, esses demônios que atuam na área sexual, elas ganham muita força, certo? Então, todo o sexo fora do casamento é um altar para o diabo, é um altar para Satanás, amém? Então, aí você vai ver manipulação sexual, mulheres que estão tentando manipular homens que estão tentando manipular mulheres, né? Nessa questão de manipulação emocional, manipulação sexual, relacionamentos, né, impuros acontecendo. Então, esse mês, o que o diabo vai tentar implantar? Luxúria, libertinagem, lascívia, exuberância, sensualidade, um falso amor, uma afeição profunda baseada na carnalidade, paixões desregradas, distorção da verdade dos princípios de Deus. Então, esse mês, o diabo vai falar bem assim: será que Deus existe mesmo? Será que Deus se importa com você? Porque é uma vulnerabilidade emocional muito grande por causa da carência. Muita prostituição. Então, assim, esse mês nós temos que destronar o espírito de prostituição dentro, porque dentro dos tronos, o que mais influencia para desejo sexual é esse. E se a pessoa está desalinhada, não tem sua área sexual tratada, esse é o mês onde vem mais pensamento, sonho impuro. Quando a gente chega no trono de Asmodeus de Lilith, que é entre junho e junho, aí é ataque. Aqui, planta o desejo, planta a vontade, fomenta, alicia, certo? Sementes malignas são plantadas nesse mês. Então, por isso que a gente está sempre, gente, esse negócio de ceiar todo dia é poderoso. Porque quando nós ceiamos, nós estamos falando: Deus, o teu sangue nos santifica, amém? Então, aí, olha, agora eu vou falar uma coisa para você. Esse trono, você sabe aonde essa potestade atua? Rádio, televisão, TikTok. Então, nós precisamos medir o tempo que a gente passa nesses aplicativos.
E tudo aquilo que é sensualizado, tanto em série e filme, se você tem problema nessa área, saia. Ou faça um propósito com Deus de ficar um tempo até você dominar. Jesus fala tudo aquilo, se os teus olhos te fazem pecar, arranque. Como que eu interpreto isso? Tira a televisão, tira a série. Você tem problema com rede social? Fica sem. Primeiro ano Deus pediu tudo pra mim. Amém? Então, esse trono entra como? Ele entra nas rádios, na televisão, no cinema. Ele entra influenciar através de modelos, cantores. Por exemplo, Gustavo Lima, esse povo usa umas camisetas. Gente, tem pastores que têm a mesma veste do Gustavo Lima. Verdade. Tem pastores que a calça é apertada, colada, parece uma leg. A camisa parece um cafetão assim aberto, aí põe um cordão aqui, um acessório. Aí agora eles estão fazendo uns negócios no rosto assim, que eles estão parecendo um Cid Magal. Vocês não têm noção. Tá feio o negócio. Sabe? E não é só homem não, as mulheres. Aí as mulheres com a saia a vácuo, dá pra ver o útero. Dá pra ver tudo da mulher. Então o que eu quero falar pra vocês? Esse trono, ele traz essa influência. E deixa eu falar pra você, não pode usar decote não. Aí você fala que é pastora, não, você nunca foi pastora. Porque pastora não fica seduzindo o homem de outra mulher. Pastora não fica, pastora toma cuidado até com as suas vestes. Eu não tô falando que você tem que usar saiona não. Ah, tá usando uma calça torada, uma calça tá mostrando tudo. O que adianta você usar calça, mas tá ali, você tem que vigiar com isso. Tem que vigiar com isso. Se vai pregar, quer usar calça, usa uma batinha, algo que tampa, usa um casaquinho. Amém? E homem, tem que vigiar também, é camisa aberta. Eu vejo aí pastores que faz live de camiseta, sem camiseta. Pastores que faz live sem camiseta, sensualizando. É muito sério isso, queridos, que eu tô falando pra vocês. Amém? Então, vamos vigiar com isso daqui, tá? Então, por onde que esse trono vai influenciar? Tem que influenciar através desses canais. Mas vai usar quem? Modelos, cantores, dançarinos, artistas, apresentadores, jornalistas, radialistas, tá? E aí, esse trono, ele tem uma influência muito grande através da pornografia. Amém? Gente, hoje em dia o trem tá tão feio que já tem, assim, aí, prostitutas diz que estão pregando o evangelho, que nasceram para pregar o evangelho. Eu já vi, assim, coisas assim, e que não tem nada a ver, a prostituição. Gente, a gente precisa vigiar. Agora, uma pessoa que tá, imagina o nível de iniquidade que essa pessoa não tá. Gente, ela não tá falando aquilo ali porque ela tá possuída por demônio. Ela tá possuída por demônio. Mas ela tá falando aquilo ali porque ela perdeu o sentido do que é certo e o que é errado. Amém? Então, vamos lá. Olha só. Pornografia. Muito cuidado esse mês com aparelhos eletrônicos, tá? Muito cuidado esse mês com a influência, certo? A influência, os pactos e alianças que foram feitos, né? Com parceiros sexuais, né? Talvez você já se envolveu com alguém e falou assim, olha, você é tudo que eu tenho, você idolatrou uma pessoa. Então, olha o que esse trono, quando você lia signo, não dizia assim que touro é muito vaidoso, dizia que touro é muito vaidoso, porque assim, eu era essa que consumia signo, tá? Então eu entendo, e hoje eu entendo que é uma entidade demoníaca que implanta isso, certo? Então é uma vaidade excessiva, é uma vaidade exagerada, certo? É um comportamento de sedução, é uma língua de sedução. Sabe aquelas pessoas que falam em duplo sentido? Você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, amém? Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque esse trono demoníaco está muito atrelado à rainha dos céus, porque a rainha dos céus, ela é o principado hoje que influencia o Brasil, o principal principado que influencia o Brasil. E o que a rainha dos céus traz? Perversidade sexual. Toda pessoa, toda família que tem consagração à rainha dos céus, se o primogênito não for perturbado sexualmente, ele é homossexual, ele é lésbico. Escreve o que eu estou falando para você. É um padrão. Eu já atendi milhares de pessoas. Precisa quebrar essa consagração à rainha dos céus. Precisa desligar. Ou é perverso sexual ao último extremo. Se não for primogênito, vai ser um dos filhos.
Ou vai ter inclinação para quê? Para homossexualismo, para lesbianismo. Pode ver. Padrão. Rainha dos céus, espírito de miséria e corrupção, escassez. Mas o que prevalece é... Por que o Brasil é conhecido pelo samba, pelas mulheres bonitas, pelo não sei o quê, as mulheres e sexo, isso e aquilo? Isso é o que as outras nações falam. Diz que as mulheres do Brasil, que os homens do Brasil, que isso. Mas por quê? Porque o Brasil é promíscuo. Quando você vai ver a área sexual dos norte-americanos, não é assim. Eles podem... Lá o trono deles é mamão, é dinheiro. Mas eles não têm essa corrupção sexual que tem aqui. Que é criança muito cedo sendo atacada. Queridos, o nível de ataque que tem sobre as nossas crianças. Apóstolo, mas como que um demônio ataca uma criança? Deus visita a iniquidade do pai sobre os filhos. E o demônio não escolhe a idade, não. Iniquidade, queridos, é porta aberta. Tem bebezinhos de 8 meses. Eu tô falando que não tem nem um ano. E masturbação. Eu conheço histórias de crianças de 5, 4 anos que não conseguem não ficar sem si. E a mãe desesperada chegar pra mim, eu posso não sei o que fazer. Eu oro, eu repreendo. Eu falei, você tem que confrontar. Você tem que... E queridos, não é fácil porque... Mas a mãe tem que quebrar isso. O pai tem que quebrar isso. Primeiro é algo que tá na raiz. A raiz está onde? Está no pai, está na mãe, está nos antepassados. E você tem que falar, Senhor, perdoa toda iniquidade. Então, quando acontece algo sobre a criança, nesse nível, que tão cedo o demônio tem essa legalidade, o que aconteceu? Ou teve um altar de pedofilia, ou houve um altar que houve muito abuso. Houve muito altar sexual. Para esses demônios ter tanta força, teve um altar sexual. Então, esse mês, esse trono, ele ataca nessas áreas. Então, unge a tua casa, unge os teus filhos. Esse trono distorce a verdade para normalizar o pecado. Ah, mas namoro santo. Para que namoro santo? Ninguém tem namoro santo mais não. É assim que eles falam. Aí você vai casar sem experimentar? Você vai namorar sem dar um beijo na boca? Eu creio que cada um escolhe o tipo de namoro que vai ter. Se vai ser com beijo, sem beijo, pegando na mão. Mas o sexo não pode. Porque senão é fornicação. É fornicação. Amém? O sexo não pode. O sexo é para depois do casamento, debaixo da aliança. Porque aí o demônio não vem roubar a energia sexual. Todo casamento é abençoado por Deus. E o diabo não pode tocar na área sexual. Porque o sexo é um ato de adoração ao Senhor. Só que ele só é ato de adoração quando ele está debaixo da aliança do cordão de 3 dobras. Sua cama é sagrada. Você não deixa ninguém deitar na sua cama e dormir lá. Você não entendeu isso? Então, queridos, vamos orar, vamos estar repreendendo, tá? Esse mês, Deus vai trazer para nós um alinhamento, cura, tá? A tribo de Isacar é uma tribo poderosa. Então, é uma tribo sobrenatural, mas eu vou falar mais sobre a tribo para você, amém? Eu fiz um resuminho aqui nos meus PDFs, né? Eu trouxe aqui para você um pouco hoje sobre o trono de Astarte, Afrodite. Quer que eu mostre aqui de novo o povo que tá aqui? Vou mostrar para vocês pra gente finalizar essa. Chegou mais gente, ó. Chegou mais gente aqui, ó. Ó, já tá aqui. Essa daqui não tava. Profeta Frederico. Aqui, essa aqui não tava. Aleluia, glória a Deus. Amém? Queridos, estejam orando. Nós estamos hoje descendo pro Rio Grande do Sul. Amanhã tem live de novo, eu tô aqui com vocês. Não se preocupem, não fiquem desesperados, não. Pô, a senhora vai fazer live? Orando, normal, todo mundo vai orar. Quem vai orar aqui amanhã? Todo mundo ora, gente. Não é porque a gente vai viajar, não é? O Gustavo tá orando? Não, daqui a pouco, eu acho. É, o Gustavo tá arrumando a mala, eu não arrumei a mala ainda. Mas Deus vai dar graça pra mim. Deus vai dar graça pra mim, amém? Gente, um beijo, amo vocês. Um dia abençoado, profético e sobrenatural, amém?